Olá, novamente com vocês, para partilharmos a palavra de Deus. Para a gente continuar crescendo nessa busca diária da palavra do Senhor, inserindo a mensagem que Ele tem para nós nas nossas vidas. Hoje nós vamos meditar uma passagem do Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 16. Mas antes eu quero sugerir a vocês que vocês leiam todo esse capítulo depois, do 1, versículo 1 até o 42, que é um capítulo que vem relatar todas as instruções que Jesus deu para os seus 12 discípulos antes que eles saíssem mundo afora em missão. Mas nós vamos hoje ficar somente com o versículo 16, que diz assim para nós. Jesus disse para os seus discípulos, mas ele diz para nós também no dia de hoje, para as nossas vidas: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, pois, prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Que coisa interessante, né? Jesus nos ensinando a ser, nos comparando e nos mandando ser como esses dois animais, dois seres antagônicos, que não tinha nada um parecido com o outro, né? O que a serpente tem de parecida com a pomba ou a pomba com a serpente? Não tem nada. A natureza dos dois completamente diferente. Mas Jesus, na sua onisciência, conhecedor de todas as coisas, né, sabia que a natureza peculiar de cada um deles seria muito propícia para nos dar uma excelente informação e formação que nos ajudaria no nosso dia a dia, em todas as instâncias da nossa vida. Essa riqueza desse versículo, ele nos ajuda muito a entender os grandes embates da vida e como, vamos dizer assim, como nos safar deles de uma maneira sábia. Nós sabemos muito bem que o veneno dos animais peçonhentos, né, das escorpiões, das cobras, o antídoto, né, para esse veneno é feito com o próprio veneno. Olha que coisa interessante, né? Então a cobra pica alguém e essa pessoa é assistida por um médico com um soro que foi feito do próprio veneno. Então, da mesma forma, Jesus vai extrair para a nossa vida, né, através da serpente, que é um animal horripilante, ele vai utilizar da maneira que ela tem para conduzir a sua vida, trazendo para a nossa vida, mas canalizando isso tudo para o bem. Hoje nós vamos nos ater somente na serpente, só na condição da vida dela, como ela age, como ela vive, o que ela faz. Então, hoje nós vamos trazer isso para a nossa vida. Se você gostar desse ensinamento, depois você dá o seu like, você compartilha, coloca o seu comentário também. É importante você comentar. Nós podemos e precisamos agregar em nós também opiniões, sugestões. Eu estou aberta às suas sugestões. E fico agradecida quando você comenta, fico muito agradecida. Então Jesus vai tirar para nós, dessa serpente, através do costume dela, do comportamento dela, dos seus hábitos, uma grande lição para o nosso viver diário, né? Nós vamos fazer então uma análise da serpente naquilo que nós podemos utilizar para a nossa vida. E sobre as pombas nós vamos falar depois de um segundo vídeo. A serpente, ela, no seu dia a dia, ela não aparece muito. Ela não se expõe de maneira desnecessária. Ela é muito astuta. E Jesus também nos adverte na sua palavra, em Marcos capítulo 9, versículos de 33 a 35, que nós também não precisamos de ficar aparecendo. Nós devemos fazer as nossas coisas sem nos fazer notar, sem tocar trombetas, vamos dizer assim, com aquilo que nós estamos fazendo. A serpente, ela é desprovida de pernas e por onde ela passa, ela não deixa
rastro. Assim também deve ser o nosso caminhar, irmãos. Nosso caminhar deve ser limpo, sem manchas e sem sujeiras. Nós podemos ver essa comprovação em Filipenses 2, de 15 a 17, em Provérbios 30, 19. A serpente possui sangue frio e ela não se arrisca à toa. Ela não é impulsiva, ela é prudente. A serpente é muito prudente. Nas mais diferentes situações, nós também devemos manter o nosso autocontrole, o nosso domínio e nunca nos expor de forma imprudente, inconveniente. Gálatas 5, de 23 a 25. A pele da serpente é seca, é lisa e é coberta por escamas como de uma capa. Nas mais diferentes situações, nós também precisamos ter lisura nas nossas atitudes. Precisamos ter uma habilidade muito correta, evitando tudo na nossa vida que seja fonte de erro ou de danos. A nossa capa é a couraça da justiça, que nos é falado na armadura do cristão. Essa couraça que nos protege e que nos guarda. Você pode ver isso em Efésios 4, versículos 22 a 24 e também em Efésios 6, de 10 a 18. A serpente não ouve sons. Não ouve os sons transmitidos através do ar, mas sentindo as vibrações do chão. Olha que interessante. Então, os sons delas são todos captados através das vibrações do chão. Nós precisamos, então, meus irmãos, pedir que Deus nos torne sensíveis à sua voz, que nos dê um coração que ouça, como Salomão. Olha a sabedoria de Salomão. Quando Deus apareceu para ele em sonhos e perguntou para ele o que ele queria, ele falou assim, ele falou uma palavra em hebraico, Leb Somerá, que significa, dá-me um coração que ouça. Deus ficou encantado com Salomão e disse para ele, porque você não me pediu saúde, você não me pediu riqueza, você não me pediu morte dos seus inimigos, mas um coração que ouvisse para que você pudesse conduzir o seu povo. Jamais na face da terra terá um homem mais sábio e mais rico do que você. Olha que coisa maravilhosa. Então nós precisamos pedir a Deus também que nos dê esse coração que ouça, para que a gente não caia nas vozes sedutoras do mundo, na voz sedutora do maligno. Efésios 6, versículo 12, Isaías 50, versículos 4 a 5. O olho da serpente é protegido por uma capa transparente que muda junto com a pele. Essa capa mantém os olhos dela abertos. Então nunca sabemos quando ela está acordada ou está dormindo, porque aquela capa cobre a visão dela. Então é difícil da gente saber. Ela está acordada? Ela está dormindo? Olha a astúcia, como a natureza provê uma astúcia para um animal desse jeito. Nós temos que ser iguais à serpente, sempre alertas, de prontidão. Não podemos dormir no ponto, como diz o ditado popular, para não sermos pegos de surpresa pelos inimigos, carnais ou espirituais, visíveis ou invisíveis. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6, 1 Pedro 5, 8, Mateus 6, 22 e 23. Você depois vai assistindo esse vídeo devagar e anotando essas palavras, para que depois você possa fazer como que um pequeno relato, um pequeno diário, no segmento de tudo isso que eu estou explicando, desse animal, dessa serpente, fazendo esse paralelo com a nossa vida.
A língua da serpente é o órgão do tato dela. E ela usa essa língua dando pequenos toques no chão, fazendo assim com que ela perceba todas as coisas. Nosso contato com o próximo é feito pelo amor, pela caridade, e que nos permite conhecê-lo pouco a pouco, cada dia, para nos tornarmos um em Cristo. Então nós precisamos desse toque. O toque do amor, o toque da desculpa, o toque do perdão, o toque de uma nova oportunidade, o toque do saber ouvir, do saber dar uma nova chance. Você pode pegar Atos 2, 44 e Atos 4, versículo 32. A língua da serpente também é o seu órgão de olfato, que dá a ela o sentido de saber se ela deve ficar ou não naquele lugar. Então, pela língua, ela sente aquele lugar que ela está. Se é um lugar agradável para ela, seguro, ou se ele oferece algum perigo para ela. Como precisamos também desse olfato que nos revele o ambiente em que nós estamos, se ele é bom para nós estarmos ou não. Se aquele ambiente ele tem o perfume da palavra de Deus, ou se aquele ambiente tem o odor fétido do mundo, do pecado, da perdição. Nós precisamos reconhecer o terreno que nós estamos. Se nós devemos nessa palavra semear a palavra de Deus ou não. Porque Jesus mesmo nos adverte no seu evangelho. Não devemos jogar as nossas pérolas aos porcos. Então aqui cabe a nós muito discernimento. Às vezes nós queremos falar de Jesus, anunciar Jesus com as palavras, e o Espírito Santo nos adverte que ali não é o local apropriado. Então nós precisamos pedir a Deus. Quando nós não podemos anunciar a palavra de Deus, verbalizando aquilo que ela diz, nós precisamos pregar a palavra de Deus com a nossa postura, não aderindo ao erro, não aderindo ao pecado, não aderindo à multidão, porque todo mundo está fazendo uma opção por aquela situação, mesmo que corramos o risco de ficarmos sozinhos, eu e Deus. Mas vamos sentir o cheiro do ambiente e vamos fazer a nossa escolha por Deus, sempre por Deus. Nós precisamos de pedir muito ao Espírito Santo que nos dê a luz do entendimento, que nos dê discernimento e que nos ensine a sermos comedidos no falar. Como nós erramos, como nós pecamos, como nós deslizamos com a palavra. Leia depois Gálatas 5:23, Tiago 3, de 8 a 10. A serpente, ela não anda, ela rasteja. Ela sobe em árvores, ela entra no rio, ela nada. Mas em superfícies lisas, ela perde completamente o seu poder de dar o bote, de fugir das situações, de correr atrás da presa, porque ela precisa de um ambiente, de um local em que ela possa firmar as suas curvas, para que ela possa então dar o seu bote, para que ela possa se deslizar e sair daquele lugar. Eu acho fantástico essa comparação de Jesus agora para a nossa vida. Quanto mais lisura nós temos na nossa vida, quanto mais lisa for a nossa vida, quanto mais verdadeira for a nossa vida, quanto mais buscarmos a presença de Deus, mais o inimigo se desequilibra perto de nós. Menos força ele tem perto de nós. Menos ele vai agir na nossa vida. Ele vai tentar, mas ele vai deslizar, ele não vai dar conta. Ele não vai dar o seu bote. Quanto mais lisa nós formos numa vida simples, imaculada, fugir do pecado, do erro, buscar a nossa conversão diária, melhorar a cada dia,
mais forças o Senhor nos concede na oração, mais poder na oração, mais autoridade nós teremos para fazer a nossa oração pela nossa família, pela nossa casa. Mais força nós teremos de dizer para as montanhas que vão surgindo na nossa vida, e repreendendo em nome de Jesus, para que elas se afastem de nós, afastem dos nossos amados, afastem do trabalho, afastem do nosso país, afastem da igreja. Meus irmãos, nós batizados, cristãos, filhos de Deus, salvos na cruz pelo sangue de Jesus, nós precisamos acordar. Precisamos rezar pela nossa nação, pela nossa igreja. E é a nossa vida isenta de pecados, limpas, o desejo do nosso coração de nos assemelharmos a Jesus a cada dia, porque a palavra nos diz isso. A palavra nos diz para sermos perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. A palavra nos diz que nós temos a mente de Cristo. Quanto mais eu busco isso, mais força e autoridade eu tenho para rechaçar em nome de Jesus, no poder do seu sangue redentor, as forças do mal, não só da nossa casa, mas também no nosso Brasil, da nossa igreja, e como precisamos disso. Eu conclamo você, meu irmão, minha irmã, a rezar, a sair do sono espiritual, da letargia, da preguiça espiritual, para rezar pelo Brasil. Nossa nação corre grandes riscos de ser tomadas pelas forças malignas do comunismo. E é a nossa oração que impede. Ouçamos as mensagens da nossa Mãe Maria Santíssima. Creiamos na palavra de Deus, tudo pode ser mudado pela força da oração. E vamos deixar de ser alvos dos botes da serpente chamado maligno. Vamos tomar essa atitude corajosa. Precisamos estar de prontidão para realizar a palavra de Deus. Nosso caminhar com Cristo, ele se torna diferente. Ele se torna diferente. No nosso dia a dia nós vamos nos deparar com múltiplas formas de caminhadas. Mas Jesus nos dá a condição para isso. Todo aquele que quer ser o meu discípulo, tome a sua cruz, ou seja, assuma a sua missão. Aquilo que você tem para realizar como mãe, como pai, como filho, como esposa, como profissional, como autoridade, como um governo. Renuncie a si mesmo e me siga. Esse é o caminho. Nosso caminhar eficaz é ter os pés calçados de prontidão para realizar a vontade de Deus. Isaías 21, versículo 8, Efésios 6,15. Quando a serpente ingere o seu alimento, ela o faz por inteiro, sem mastigar, não importando o tamanho da sua presa. Eu creio que muitos de nós já vimos uma cobra tentando engolir um sapo. Às vezes ela fica dias com aquele sapo dentro da boca, porque ela vai ingerindo ele lentamente. Lentamente. Não importa o tamanho dele. E dependendo do tamanho do animal ingerido pela cobra, ela pode ficar até 1 ano sem se alimentar novamente, desde que ela tenha saúde. Da mesma forma, meus irmãos, nós temos que ingerir a palavra de Deus no dia a dia lentamente, como ela nos é apresentada nas Sagradas Escrituras, no todo, não só em partes. Porque às vezes nós queremos nos aderir a palavras, somente aqueles versículos dela que me agrada. Não é assim.
Nós precisamos engolir o rolo da palavra, como nos diz Ezequiel no capítulo 3 do livro dele. Engolir o rolo da palavra, que às vezes pode ser até amarga, mas depois nas entranhas ela se torna como mel, doce como mel. A palavra ingerida tem que ser diariamente, assim como a nossa oração, que vai formando para nós como que uma poupança no céu, para que nos dias que nós não estivermos bem, estivermos doentes, estivermos às vezes passando por uma aridez espiritual, aquele manancial de oração, aquele reservatório, ele vai ser derramado sobre nós como fonte de bênçãos, de cura e de libertação. E para nós encerrarmos essa palavra, essa explicação, é muito interessante sobre a pele da serpente. Ela troca a pele várias vezes durante a sua vida. Como que ela troca a sua pele? Ela esfrega a ponta do nariz dela numa coisa dura, preferência uma pedra, e a pele racha. Então ela desliza, ela sai de dentro daquela pele velha, aquelas escamas duras, ela sai com uma pele totalmente nova. Ela deixa para trás aquela pele feia e suja. Então nós precisamos disso. No Evangelho de São João, no capítulo 3, de 3 a 5, Jesus fala para Nicodemos nascer de novo, pela água e pelo Espírito. É uma referência que ele faz ao nosso batismo, para que a gente se torne uma nova criatura. Mas esse renascimento tem que ser diário, pela ação do Espírito Santo. E muitas das vezes nós só vamos trocar essa veste velha, suja, fétida do pecado, quando nós passamos pelo vale da dor, às vezes pelo vale da sombra da morte, por situações de muito sofrimento, quando isso poderia acontecer de uma forma muito mais suave no dia a dia. Cada dia pedir, Senhor, que eu viva hoje esse dia, um novo tempo. Eu quero ser convertida hoje, nas pequenas coisas. E o Espírito Santo vai nos mostrando as pequenas coisas que precisam ser trabalhadas, que precisam ser redirecionadas, modificadas, curadas, restauradas. É assim que o Espírito Santo vai trocando as nossas vestes, tirando as nossas vestes feias por vestes novas. As nossas vestes se tornam novas quando nós nos aproximamos do sacramento da confissão, através da Eucaristia, o desejo do nosso coração de sermos melhores, a prática da oração, a meditação da palavra, tudo isso vai se manifestando num novo estilo de vida. Então, meus irmãos, vamos ficar durante esses dias agora ruminando esse ensinamento que Jesus quis nos dar no dia de hoje, fazendo essa comparação, trazendo da serpente aquilo que ela usa como uma astúcia má, transformando na nossa vida numa coisa boa, nos tornando prudentes. Pessoas que usam da astúcia para o bem, para o nosso crescimento, para o crescimento de todos aqueles com quem nós convivemos ou que atravessam a nossa vida. Amém. Paz e bem no Senhor Jesus.